Vamos lá montar nossa tabela. Você vai começar colocando dois iguais, ó, VV e FF, né? Ó, dois iguais, dois iguais. Na próxima coluna, você vai alternar VF, VF, tá? Então, por padrão, você faz isso. Dois iguais, depois alterna. Vamos começar pela conjunção. Nós temos aqui P e Q, representado por esse símbolo. E para que seja verdade, eu preciso que tudo seja verdadeiro. Então, nós temos aqui, ó, V e V vai dar verdadeiro. Nos demais, como eu tenho um falso, então tudo será falso. Logo, a conjunção, ela só aceita a verdade se tudo for verdade, tá? Na disjunção, a disjunção é o ou, né? P ou Q representado aqui pelo Vzinho, né? Então, na disjunção, eu preciso que pelo menos um seja verdadeiro. Então, aqui eu tenho, ó, VV dá V. Aqui eu tenho que pelo menos um é verdadeiro, então será verdadeiro. Aqui eu tenho que pelo menos um será verdadeiro, então também será verdadeiro. Porém, aqui eu tenho dois falsos, então logo terei aqui também falso, tá? Então, na conjunção, tudo tem que ser verdadeiro. Na disjunção, pelo menos um precisa ser verdadeiro. Já na condicional, né, o se então, representado por essa setinha, P, se então Q, nós temos aquele velho mnemônicozinho, né? Aquela velha dica da Vera Fischer, não sei se você já ouviu falar, que diz o quê? Vera Fischer é falsa. Então, nós temos aqui, ó, V, F, V de Vera, F de Fischer é falsa. Então, no se então é simples, Vera Fischer é falsa. Os demais serão verdadeiros. Então, você lembra disso aí no se então, já mata tudo, né? Vera Fischer é falsa, os demais são verdadeiros. O próximo é o bicondicional se somente se. No se somente se, aqui você vai ter que, ó, se somente é verdadeiro, se os dois forem iguais, tá? Então, na bicondicional, se somente é verdadeiro, se os dois forem iguais. Então, eu tenho aqui, ó, V com V é verdadeiro, F com F é verdadeiro. Os outros são falsos, né? Pois aqui eu tenho diferentes, ó, VF, FV. Então, se somente é verdadeiro, se os dois forem iguais. Então, lembre disso. Repete a frase quando você for resolver, ó. Se somente é verdadeiro, se os dois forem iguais. E, por fim, nós temos a disjunção exclusiva, que é o ou. Aqui nós temos a disjunção ou e aqui a disjunção exclusiva ou. O ou, você vai lembrar que ele é um pouco egoísta ou um ou outro. Os dois iguais não pode. Então, ele é o inverso da bicondicional. Ó. Enquanto aqui eu tenho que os dois forem iguais, pode, ó, verdadeiro, verdadeiro, aqui é o inverso. F, V, V, F. Tá, ó. Na disjunção exclusiva, ou um ou outro. Os dois iguais não pode. Então, se eu tenho V com V, não pode, vai ser F. Se eu tenho um F com F, os dois iguais não pode, então também é falso, tá? Então, é o contrário da bicondicional, beleza? Agora vamos ver aqui na prática uma questão. Essa questão foi cobrada ó, para motorista e agente operacional. Então, vamos lá. Ó. Preencha na terceira coluna, né? A terceira coluna. V para o valor de verdadeiro ou F para o valor de falso em relação à seguinte tabela verdade. Então, a gente viu que esse símbolozinho aqui do V é o OU, tá? Ó, OU. E no OU, eu preciso que pelo menos um seja verdadeiro para que eu tenha o resultado verdadeiro. Então, aqui, ó, V, V, os dois são verdadeiros, então fica para mim verdadeiro. Eu preciso que pelo menos um seja verdadeiro. Então, aqui eu tenho um verdadeiro e um falso. Como eu já tenho pelo menos um, também fica verdadeiro. Aqui da mesma forma, aqui é falso, porém aqui eu tenho pelo menos um verdadeiro, então também é verdadeiro. Já aqui no final, ó, os dois são falsos, então meu resultado aqui também será falso. Então, o ou, também chamado de disjunção, né? Disjunção, a disjunção aqui, o ou representado por esse símbolozinho do V, vai ser verdadeiro quando pelo menos um é verdadeiro. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra A. Próxima questão. Observe a seguinte tabela verdade. Veja que aqui a questão não trouxe os símbolos, como nessa daqui, né? Trouxe o quê? As palavras. Isso aqui não vai complicar a questão, tá? Vamos lá tranquilamente, ó. O valor lógico que completa a sentença de interrogação, né? Ele quer saber aqui, ó. Na tabela acima é indeciso, incerto, falso, verdadeiro, impossível de saber. O que é que a gente precisa saber primeiro? Qual é o símbolo aqui, ó? P, Q,
P, aí o símbolo e o que novamente. Esse símbolo aqui representa o quê? Se, então, né? Então, nós temos aqui a condicional se, então, certo? P, se, então, que. Então, sabendo o símbolo, você vai saber montar a sua tabela. Então, nós temos aquele esqueminha, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, como eu expliquei, né? Ó, dois iguais, dois iguais. Depois alterna. Um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. O que foi que a gente viu lá na condicional se, então? A gente viu o bisuzinho da Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, nós temos, ó, VF, VF, falso, falso. O que foi que eu falei? Que no se então, Vera Fischer é falsa. Somente nesse caso é falso. Os demais são o quê? Verdadeiros, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui, obviamente, vai ser o quê? Verdadeiro. No se então, somente é falso no caso da Vera Fischer. Então, aqui, ó, gabarito, letra D. Vamos para mais uma questão, ó. Sejam P e Q duas proposições lógicas quaisquer. Assinale a alternativa que preenche corretamente e de cima para baixo a tabela verdade a seguir. Então, o básico, né? O que é que você tem que saber? Qual é o símbolo? Esse símbolozinho aqui é o do a bicondicional, se e somente se. Então, nós temos aqui a bicondicional, bicondicional, se e somente se. Como foi que eu falei, ó? Se e somente se é verdadeiro se os dois forem iguais, né? Então, lendo essa frase, foi o que eu coloquei aqui, ó, bicondicional, se somente se, né, ó. Cadê? Se somente é verdadeiro, se os dois forem iguais. Isso aqui vai te ajudar um pouco, né? Você pode memorizar de outra forma. Eu faço dessa forma porque me ajuda mais a memorizar. Então, eu leio a frase, ó, se somente se é verdadeiro, se os dois forem iguais. Então, certo? Então, aqui, ó, dá certo, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, falso com falso é verdadeiro, pois os dois são iguais. Tenho dois Vs, tenho dois Fs. O restante é falso. Então, você mata a questão rapidinho aqui, em questão de segundos, ó. Nosso gabarito é o item A, VF, FV, tá? Então, na bicondicional, se somente é verdade, se os dois forem iguais, beleza? Essa questão, ela não trouxe a tabela para você montar como as outras, né? Ela trouxe aqui os itens e a gente vai adequando aqui de acordo com as informações, ó. Dadas as seguintes proposições. Então, tenho aqui P, Q, R e S, e a questão me deu os valores, né? Ó, FF, VV. Então, você vai substituir aqui na questão, ó, nos itens. Eu tenho ó, Q ou R. Então, essa questão ela vai demorar mais um pouquinho, mas não é difícil, ó. O Q é falso. Então, eu vou ter aqui, ó, falso. Esse símbolo é o símbolo do ou, né? Ó, ou R. O R é o quê? O R é V, ó. Certo? A gente vai substituir, depois a gente atribui o valor de falso ou verdadeiro, né? O Q, ó, Q é falso. Ou, né? Ó, nós temos aqui o símbolozinho do ou, né? Da disjunção ou. E o P é o quê? Falso também. O R é verdadeiro. Esse símbolozinho aqui é o símbolo da conjunção, né? Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e o que é o quê? Falso. Verdadeiro e falso. A setinha do se, então, ó, verdadeiro. Se, então, o P é falso. Verdadeiro, se, então, falso. E o P, ó, o PF, né, falso. Símbolozinho aqui da conjunção, o I, né, é falso. E o S, verdadeiro, ó, verdadeiro. Então, a gente já atribuiu aqui, né, F e V para todo mundo, para ficar mais fácil de resolver. O que foi que a gente viu no OU? Ó? No OU, ele só é verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Então, aqui eu tenho que pelo menos um é verdadeiro, certo? Ó, falso ou verdadeiro, pelo menos um é verdadeiro, meu resultado é verdadeiro. Aqui eu também tenho um ou, porém os dois são falsos. Se nenhum é verdadeiro, né? Se eu não tenho pelo menos um verdadeiro, então falso. No item C, eu preciso que tudo seja verdade, né? Então, aqui eu tenho um verdadeiro, porém eu tenho aqui um falso. Então, vai ficar falso também, tá? Então, na conjunção,
Eu preciso que tudo seja verdadeiro. A conjunção, ela não aceita meias verdades. Eu preciso que seja tudo verdade. No se, então, é aquele esqueminha lá da Vera Fischer falsa, né? Então, eu tenho, ó, V de Vera, F de Fischer. Então, Vera Fischer, falsa. Pronto. E, novamente, aqui no E, foi que eu falei, o E não aceita meias verdades. Eu preciso que tudo seja verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, porém, aqui, ó, é falso. Logo, será falso. Então, a nossa resposta é o item A, ó. No item A, eu tenho falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro, beleza? Então, gabarito, letra A. Então, assim, eu acredito que essas questões de tabela verdade, elas não são questões difíceis, elas são questões trabalhosas, né? A banca ela vai dar um jeitinho de, dependendo do cargo que você vai fazer, de complicar mais para você fazer mais testes, né? Atribuir mais valores. Então, a questão pode acabar se tornando muito grande, mas não é difícil. Você memorizando como montar essa tabelinha aqui, ó, você vai só preenchendo nas questões, beleza? Então, pratica esses exercícios de tabela verdade que você vai ficar craque nessa matéria. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.